Muitas pessoas tendem a guardar diferentes tipos de alimentos na geladeira por precaução. Parece ser a decisão mais inteligente para prolongar a vida útil de um produto, mas não é tão simples assim. Para alguns alimentos, a geladeira pode ser prejudicial. Por exemplo, os molhos. Se a embalagem não disser o contrário, é melhor mantê-los fora da geladeira. Você pode colocá-los em um armário longe do forno para protegê-los das mudanças de temperatura. O pior inimigo dos grãos de café é a umidade. O óleo especial dos grãos é o responsável por aquele cheiro agradável e aconchegante do café. Quando você o coloca na geladeira, a condensação altera toda a sua estrutura celular e faz com que toda a mágica desapareça. Mas se seu objetivo é livrar-se da cafeína, talvez seja uma boa ideia armazenar seus grãos no frio. Dizem que o mel é um alimento imortal. Você pode armazená-lo quase para sempre, mas certifique-se de fazer isso corretamente. Mantenha-o em um local frio e escuro, mas não coloque na geladeira. Caso contrário, ele pode cristalizar e perder algumas de suas principais propriedades benéficas. Colocar tomates na geladeira parece bastante inofensivo, mas não é a melhor ideia. Isso fará com que eles percam seu sabor delicioso, pois o ar frio retarda o processo natural de amadurecimento. Assim, as membranas finas dentro dos tomates ficam menos suculentas. E você não quer que sua salada fique aguada e sem gosto, não é? A melhor maneira de armazenar os tomates é em uma caixa ou cesta bem ventilada em temperatura ambiente. Se quiser evitar que bananas fatiadas fiquem marrons, use um suco cítrico. Basta derramar suco de laranja ou de limão sobre as bananas cortadas. Infelizmente, esse truque só funciona por algumas horas. A maneira perfeita de armazenar o chocolate é dentro do estômago. Brincadeirinha. Mantenha-o longe da geladeira e guarde em um local fresco e escuro. Dessa forma, você não apenas protege sua sobremesa de seus colegas de japês esfomeados, mas também mantém a aparência atraente do chocolate. Não é uma boa ideia colocá-lo na geladeira, pois a diferença de temperatura criará um pouco de água condensada na superfície da barra de chocolate. E mantê-lo longe da geladeira é mais seguro para os dentes. O chocolate tende a endurecer em baixas temperaturas, o que torna cada mordida mais difícil. Não mantenha seu hummus em temperatura ambiente. Não importa se é caseiro ou pasteurizado, em ambos os casos não é seguro. Se ele for tradicional e não tiver conservantes, sua vida útil é de até uma semana. Quanto ao hummus de supermercado fechado, você pode armazená-lo na geladeira por cerca de 3 meses e por uma semana depois de aberto. Digamos que você tenha acabado de assar biscoitos perfeitos. É hora de colocá-los em um vidro ou recipiente. Infelizmente, os biscoitos acabarão perdendo aquela textura maravilhosa de recém-saídos do forno e continuarão ficando cada vez mais duros à medida que os dias passam. Mas se você adicionar uma fatia de pão nesse mesmo recipiente, os biscoitos continuarão macios por muito mais tempo. Isso porque eles absorvem a umidade do pão. As pessoas costumam embrulhar queijo em embalagens plásticas, mas essa solução está longe de ser perfeita. O filme plástico junta muita umidade, o que cria um ecossistema para o mofo crescer e se desenvolver. Se você quiser proteger seu queijo desse cenário cruel, borrife-o com vinagre. Mas não use mais do que algumas gotas. Caso contrário, isso irá arruinar o sabor original do seu queijo. Após esse passo, embrulhe bem o queijo em papel manteiga e coloque-o na geladeira. Não há regras especiais sobre ovos. É seguro armazená-los de ambas as maneiras, dentro ou fora da geladeira, desde que a data de validade esteja de acordo. É importante garantir que a temperatura seja estável e consistente. Se a sua escolha for colocar os ovos na geladeira, não os deixe na prateleira da porta. Para protegê-los das flutuações de temperatura, coloque os ovos mais ao fundo da geladeira. Além disso, os especialistas não recomendam remover os ovos da embalagem. Esses recipientes são realmente destinados a prolongar a vida útil dos ovos. Sim, a temperatura não é igual em toda a sua geladeira. As prateleiras na porta são a área mais quente, por exemplo. E quanto mais próxima a prateleira estiver do freezer, menor será a temperatura. Portanto, se você deseja criar uma distribuição perfeita de alimentos dentro da sua geladeira, não pule as recomendações específicas de armazenamento mencionadas em algumas embalagens. Se você guardar o pão na embalagem do supermercado, prepare-se para ver algum mofo em poucos dias. É melhor mantê-lo caixa bem fechada com um pouco de sal. Essa dica irá protegê-lo de mofar. Além disso, evite manter o pão na geladeira, pois o ar frio o deixará seco muito rapidamente. Mas, quando você precisa guardar o pão por muito tempo, pode colocá-lo no freezer. Dessa forma, ele permanecerá fresco por até 6 meses. Se você quer evitar que pepinos fatiados sequem, coloque-os em um recipiente hermético e despeje água fresca nele. Não os guarde na geladeira por mais de uma semana. Quanto a pepinos inteiros, lembre-se de que eles apodrecem no ar frio muito mais rápido do que a temperatura ambiente. Se quiser mantê-los frescos pelo maior tempo possível, guarde-os fora da geladeira.
O abacate é uma fruta delicada com regras de armazenamento complicadas. Se o seu abacate estiver duro e ainda não totalmente maduro, mantenha-o longe da geladeira, pois o ar frio retardará o processo de amadurecimento. As bananas emitem altos níveis de etileno, o que ajuda os abacates a amadurecerem mais rapidamente. Então, se quiser acelerar o processo, coloque o abacate em um saco com uma ou várias bananas. Ao mesmo tempo, se o abacate estiver macio e maduro, armazená-lo na geladeira evitará que estrague. Algumas pessoas preferem embrulhar essa fruta cortada em filme plástico junto com uma fatia de cebola. Essa dica ajuda o abacate a ficar fresco por mais tempo. Outra maneira é cobri-lo com azeite de oliva. Lembre-se de que o abacate cortado pode ser armazenado na geladeira por no máximo 3 dias. Mantenha as cebolas e o alho longe da geladeira. Temperaturas baixas causarão mofo muito mais rápido. Se você quiser mantê-los frescos por um longo tempo, armazene-os em um local fresco e seco. Por exemplo, no armário da cozinha. E se você não se importa com o estilo de casa de campo na sua cozinha, amarre as cebolas umas com as outras e mantenha-as penduradas. Além disso, evite armazenar laranjas e outras frutas cítricas na geladeira. Infelizmente, as baixas temperaturas tornam essas frutas menos saborosas e menos benéficas para a sua saúde. Você pode armazená-las em uma fruteira sobre a prateleira ou na mesa da cozinha. Não se preocupe, isso não vai acelerar o apodrecimento delas. Assim como muitos outros vegetais, as berinjelas não gostam de baixas temperaturas. Na geladeira, elas ficam macias e perdem suas boas propriedades bem mais rápido. Mantenha esses vegetais longe da luz solar direta, em algum espaço seco e à temperatura ambiente. Se você cortou uma maçã, mas não quer comê-la imediatamente, aqui vai uma dica. Coloque um elástico ao redor das fatias para mantê-las juntas. Isso evitará que a maçã fique marrom. Essa fruta permanecerá fresca e crocante por até um mês inteiro quando armazenada em um saco resistente à umidade na geladeira. É aconselhável evitar lavar as maçãs antes de armazená-las, pois pode causar deterioração. Nunca coloque azeite de oliva dentro da sua geladeira. Se você já cometeu esse erro antes, provavelmente notou aquelas coisas brancas estranhas dentro do óleo. Não se preocupe, não é tóxico. De fato, baixas temperaturas na geladeira causam a condensação da água que se parece com impurezas desagradáveis. É melhor manter o azeite à temperatura ambiente e longe da luz solar direta. Melancias e melões mantidos à temperatura ambiente contêm mais nutrientes benéficos e antioxidantes em comparação com aqueles mantidos na geladeira. Mas depois de cortar a melancia, é melhor guardá-la no refrigerador. Use filme plástico para cobrir bem o lado cortado e substitua-o sempre que cortá-la. Além disso, você pode cortar seu melão ou melancia em fatias menores e armazená-las em um recipiente hermético na geladeira por até uma semana. Congelar o gengibre permitirá que você o mantenha fresco por 2 a 9 meses sem perder a qualidade. Você também pode ralar com antecedência para consumir uma colher de cada vez. Isso vai economizar seu tempo, especialmente naqueles dias agitados em que você precisa preparar algo rápido.